Ai, ai, ai. Pois é. E a partir de agora, eu te convido a ouvir a história A Janela do Coração. Rodrigo mora numa rua cheia de casas. Tem casas de todos os tipos, tamanhos e cores. Tem casas bem altas, casas bem baixas. Tem casas com muitas plantinhas e tem casas bem chiques, elegantes, com detalhes incríveis. Rodrigo ama passear pela rua onde mora e é muito observador também. Sabe, Rodrigo percebeu que a casa de Dona Marta sempre está com as janelas fechadas. Ora essa, onde já se viu uma casa com janelas e as janelas não são abertas. Ai, difícil, viu? Rodrigo ficou aborrecido, ficou inquieto, agoniado. Ai, 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 eu preciso entender isso. Nunca vi na minha vida casa com janela onde as pessoas não abrem as janelas. E com essa curiosidade, Rodrigo resolveu investigar esse caso. Armou um plano e decidiu invadir a casa de Dona Marta. Pois é, olha só que menino arteiro e curioso. Foi assim que na hora e no dia marcados, Rodrigo foi bem devagar para descobrir o mistério que agoniava o seu coração. Mas, horas bolas, chegando na casa de Dona Marta, sabe o que ele viu? A porta não estava trancada. Ele simplesmente girou a maçaneta e conseguiu entrar. Ora, mais estranho ainda, uma casa com janelas fechadas onde a porta nem está trancada. Qualquer um pode entrar. Quando Rodrigo girou a maçaneta e entrou na casa, meu Deus! Viu Dona Marta caída no chão. Oh, não! E agora? O que será que tinha acontecido com a Dona Marta? Bem que Rodrigo percebeu que faziam já 2 semanas que Dona Marta não saía de casa. Ai, 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 ai. Rodrigo ligou logo para a emergência. Socorro, socorro, a minha vizinha está caída no chão. E a emergência saiu carregando Dona Marta correndo para o hospital. Ai, graças a Deus, a Dona Marta estava viva. Rodrigo chegou bem na hora. E lá no hospital, depois de muitos cuidados, Dona Marta pôde então, enfim, conversar com Rodrigo. Rodrigo ansiava por aquela conversa, desejava fazer muitas perguntas para Dona Marta. E, claro, não se aguentou. Começou a perguntar lá mesmo ainda no hospital. Afinal de contas, Dona Marta tinha escapado por um triz. Dona Marta, me conta uma coisa aqui. Por que que a senhora sempre tem as janelas da sua casa fechadas? Eu não entendo. Nesse momento, Dona Marta resolveu falar. Há muito tempo ela não falava. Não falava das suas emoções, não falava dos seus sentimentos, não falava de nada para ninguém. Mas naquele dia, ela resolveu falar. Contou para Rodrigo que desde pequena ela passou por muitos apuros na vida. Sabe, os pais dela tinham abandonado quando ela era ainda pequena. E ela teve que morar sozinha num barracão no meio do matagal. Isso fez com que Marta fechasse as janelas do seu coração. Afinal de contas, ela não sabia em quem podia confiar.
As pessoas poderiam machucá-la, poderiam feri-la, e ela resolveu se proteger. Fechou as janelas de sua casa e do coração também. Foi crescendo, crescendo e cada vez mais decidiu se proteger contra as pessoas. Afinal de contas, ela não sabia em quem podia confiar. Mas chegou num ponto que Marta se fechou tanto, se trancou tanto, que não pôde resistir. O coração estava escuro, assim como a casa. Nenhuma luz entrava, nenhuma borboleta pousava. E o coração, como o corpo, foram ficando doentes. Foi por isso que Marta desmaiou. Ela começou a ficar muito, muito doente. Mas como não tinha amigos, não tinha em quem confiar, não teve ajuda no momento que precisou. Graças a Deus que Rodrigo chegou bem na hora. Rodrigo, ufa, ajudou Dona Marta a se livrar de um apuro, hein? E foi por isso que Dona Marta sentiu que poderia confiar em Rodrigo. Resolveu então abrir um pouquinho a janela do seu coração. Desabafou e contou todas as suas emoções, tristezas, tragédias, medos para Rodrigo. E Rodrigo foi conversando com Dona Marta e explicando para ela que existem pessoas que nos ferem, nos machucam, mas existem pessoas também que nos curam, que nos dão alívio à dor. E Dona Marta, enfim, respirou aliviada. Pôde entender essa grande verdade e percebeu que Rodrigo seria um desses amigos que curam. A partir daquele momento, a amizade de Dona Marta e Rodrigo só foi crescendo mais. Quando Dona Marta chegou em casa depois de uma longa recuperação, ela decidiu e junto com Rodrigo abriu as janelas da sua casa, deixou o sol entrar, pôde ver uma borboleta pousar. Ah, quanta alegria, quanta cura, quanto alívio! Dona Marta já não era mais a mesma. Afinal de contas, a escuridão foi embora. E assim, essa história que eu compartilho com você. Quantas e quantas vezes, né? Nós somos feridos durante a nossa jornada, durante a nossa vida, mas cabe a nós a escolha de deixar as janelas do nosso coração abertas ou fechadas. Todos nós já passamos por feridas na vida, não é? Mas isso não é o fator decisivo para que você permaneça trancado nas suas emoções, permaneça com as janelas fechadas do seu coração, porque assim você só vai fazer mais mal para você mesmo, vai trazer mais e mais doenças, tanto psicológicas, emocionais, como a gente sabe até que vai para o corpo, né? São as doenças psicossomáticas. É necessário que a gente selecione as pessoas que entram no nosso coração. Sim, claro, com certeza. E depois de selecionar essas pessoas, você pode abrir as janelas do seu coração, deixar o sol entrar, deixar a cura entrar, deixar a vida entrar. E é o que eu desejo para você nessa jornada que se chama vida. Que todos os dias você se lembre que apesar de algumas pessoas escolherem nos ferirem, nos machucarem, a decisão final cabe a você, ok? Pessoal, eu quero muito que vocês escutem todas as histórias que eu tenho para compartilhar com vocês até o final dessa semana. Então eu convido a cada um entrar lá no grupo VIP que está. Exatamente, a Anisete falou aqui que dá para trabalhar com público diversificado, exatamente, das criancinhas, porque eu já contei para crianças essa história, até as vovós e os vovós, não é verdade? É uma história que dá para trabalhar as emoções de todas as idades. E aí, a Bragança falou assim, abrir a janela do coração e deixar Jesus entrar também, exatamente, você pode fazer essa aplicação, olha que maravilha.
Então, eu vou a cada dia dessa semana compartilhar com vocês histórias de autoria própria aqui, tá certo? Não deixe de participar para você poder ter aí a possibilidade de conhecer essas histórias. Entre no grupo VIP, lá nos meus stories eu vou colocar o arrasta para cima, você arrasta para cima, entra lá e não perca. Combinado? Um grande beijo para vocês e até amanhã. Tchau! Se trancou tanto que não pôde resistir. O coração estava escuro, assim como a casa. Nenhuma luz entrava, nenhuma borboleta pousava. E o coração, como o corpo, foram ficando doentes. Foi por isso que Marta desmaiou. Ela começou a ficar muito, muito doente. Mas como não tinha amigos, não tinha em quem confiar, não teve ajuda no momento que precisou. Graças a Deus que Rodrigo chegou bem na hora. Rodrigo, ufa, ajudou Dona Marta a se livrar de um apuro, hein? E foi por isso que Dona Marta sentiu que poderia confiar em Rodrigo. Resolveu então abrir um pouquinho a janela do seu coração. Desabafou e contou todas as suas emoções, tristezas, tragédias, medos para Rodrigo. E Rodrigo foi conversando com Dona Marta e explicando para ela que existem pessoas que nos ferem, nos machucam, mas existem pessoas também que nos curam, que nos dão alívio à dor. E Dona Marta, enfim, respirou aliviada. Pôde entender essa grande verdade e percebeu que Rodrigo seria um desses amigos que curam. A partir daquele momento, a amizade de Dona Marta e Rodrigo só foi crescendo mais. Quando Dona Marta chegou em casa depois de uma longa recuperação, ela decidiu e junto com Rodrigo abriu as janelas da sua casa, deixou o sol entrar, pôde ver uma borboleta pousar. Ah, quanta alegria, quanta cura, quanto alívio! Dona Marta já não era mais a mesma. Afinal de contas, a escuridão foi embora. E assim, essa história que eu compartilho com você. Quantas e quantas vezes, né? Nós somos feridos durante a nossa jornada, durante a nossa vida, mas cabe a nós a escolha de deixar as janelas do nosso coração abertas ou fechadas. Todos nós já passamos por feridas na vida, não é? Mas isso não é o fator decisivo para que você permaneça trancado nas suas emoções, permaneça com as janelas fechadas do seu coração, porque assim você só vai fazer mais mal para você mesmo, vai trazer mais e mais doenças, tanto psicológicas, emocionais, como a gente sabe até que vai para o corpo, né? São as doenças psicossomáticas. É necessário que a gente selecione as pessoas que entram no nosso coração. Sim, claro, com certeza. E depois de selecionar essas pessoas, você pode abrir as janelas do seu coração, deixar o sol entrar, deixar a cura entrar, deixar a vida entrar. E é o que eu desejo para você nessa jornada que se chama vida. Que todos os dias você se lembra que apesar de algumas pessoas escolherem nos ferirem, nos machucarem, a decisão final cabe a você, ok? Pessoal, eu quero muito que vocês escutem todas as histórias que eu tenho para compartilhar com vocês até o final dessa semana. Então eu convido a cada um entrar lá no grupo VIP que está. Exatamente, a Anisete falou aqui que dá para trabalhar com público diversificado, exatamente, das criancinhas, porque eu já contei para crianças essa história, até as vovós e os vovós, não é verdade? É uma história que dá para trabalhar as emoções de todas as idades. E aí,
A Bragança falou assim, abrir a janela do coração e deixar Jesus entrar também. Exatamente, você pode fazer essa aplicação. Olha que maravilha. Então, eu vou a cada dia dessa semana compartilhar com vocês histórias de autoria própria aqui, tá certo? Não deixe de participar para você poder ter aí a possibilidade de conhecer essas histórias. Entre no grupo VIP, lá nos meus stories eu vou colocar o arrasta pra cima, você arrasta pra cima, entra lá e não perca. Combinado? Um grande beijo pra vocês e até amanhã. Tchau!